Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos dar sequência agora sobre a minha trajetória cristã. No vídeo passado eu falei mais um pouco sobre algumas experiências maravilhosas que vivi ali na Igreja Cristã Maranata e disse que eu iria falar agora nesse vídeo o que me levou ao meu desligamento da Igreja Cristã Maranata. Embora eu já tenha um vídeo no canal falando do meu desligamento e que onde eu falo, deixo claro que o que me levou ao desligamento foi questões teológicas, né? Que eu me desliguei por questões teológicas. E vocês vão entender agora porque eu quero trazer um pouco mais de detalhe sobre essa minha história que faz parte dessa jornada minha cristã. Bom, em 2011, eu fui ordenado pastor na Igreja Cristã Maranata e tive o privilégio de pastorear algumas igrejas aqui na região, onde eu já havia passado, dando assistência como diácono, como obreiro, né, dando uma ajuda sempre que me era solicitado. E então me tornei pastor em 2011 e eu não me lembro muito bem quando entrou a questão do satélite, né, na igreja. E eu confesso aos irmãos que quando surgiu a ideia do satélite eu recebi essa comunicação, essa ideia de bom grado. Eu vi isso como algo positivo para a igreja e eu pensei nas igrejas que ficavam mais distantes, que tinham dificuldade de ter pastores ali mais frequente, tinha suas limitações, tinha dificuldade de estar indo aos seminários, e então isso seria muito bom. Pensei também na hipótese de ser uma ferramenta utilizada até mesmo para reduzir a ida dos irmãos ao Manaim. Eu pensei assim, cada vez que os irmãos se colocavam nas estradas para fazer as suas viagens para o Manaim, acabava sendo também um risco a mais que se corria. Então eu pensei assim, agora com o satélite, né, as pessoas poderão acompanhar o seminário nas igrejas, não teriam a necessidade de estar ali aos Manaíns. Então, assim, de maneira inicial, embora já existia uma certa rejeição por parte de alguns irmãos, mas eu fui aquele que eu procurei até lutar contra essa resistência no início, porque eu vi assim o satélite de forma positiva. Com o passar do tempo, eu fui vendo que eu estava enganado nesse sentido. E os irmãos vão entender a razão disso. Porque as escolas dominicais começaram a ser então totalmente transmitidas pelo presbitério. Os pastores já não tinham mais aquela liberdade de trabalhar com a igreja local conforme aquilo que eles viam como necessidade da igreja local. E acabava que as coisas foram passando e os pastores acabaram perdendo bem seu campo de atuação como pastor na igreja local. Essa é a minha visão, tá? É a minha forma de enxergar. Pode ser que muitos pastores que estão lá hoje não pensam desse jeito, né? Mas era assim que eu enxergava. Era como se nosso ministério estivesse sendo engessado ali através do presbitério e das transmissões via satélites, que eram, na verdade, não eram facultativas, eram obrigadas a ser colocado em todas as escolas dominicais e sempre em todos os cultos que fosse assim solicitado pelo presbitério. Bom, então, 2011 eu fui ordenado pastor. Em 2013, embora a instituição sempre foi assim, como não é segredo para ninguém, contra o estudo da teologia, e mesmo assim, sem comunicar, né, com a instituição, eu sempre tive muita sede para estudar a palavra de Deus desde o meu início da minha jornada cristã, com todas as minhas limitações, que continuam sendo ainda, né, tem bastante limitação nesse sentido, mas a vontade de conhecer sempre fez parte da minha vida, da minha história.
Então eu resolvi fazer um curso, esse curso online, de um curso de teologia básico e médio, que eu fiz pela Universidade Bíblica, Universidade da Bíblia. Eu fiz esse curso em 2013, né? 2013 eu estava concluindo o curso básico e médio em teologia. E aqui, aquilo que até então estava assim, indo até bem, né? Daquilo que a gente compreendia, porque veja bem, apesar de eu sempre presenciar alguns dons, por exemplo, que não se cumpria na igreja, a gente ainda tentava filtrar essas coisas. E às vezes vi uma mensagem ou outra que não estava muito de acordo, mas ainda assim a minha visão ainda estava um pouco presa por aquela visão de que a interpretação alegórica que se faz na instituição, que é conhecida como palavra revelada, de fato havia ali essa revelação do Espírito Santo por trás daquela interpretação. E assim nós aprendemos desde cedo, né? Assim que eu entrei na instituição, que tudo era revelação de Deus. E o que aconteceu depois que eu fiz esse curso básico, embora seja um curso básico e médio em teologia, esse curso abriu a minha visão, ampliou a minha mente para olhar para o texto bíblico e olhar de maneira diferenciada para o texto bíblico e saber contextualizar, fazer as perguntas certas ao texto para enxergar em que contexto estava inserido tal versículo, né? E assim eu aprendi a olhar um pouco diferente para os textos bíblicos. É que começou a minha luta com relação à interpretação com que se faz na Igreja Cristã Maranata. Por quê? Porque eu comecei agora a enxergar muito daquelas supostas revelações e palavras reveladas, que elas não eram assim reveladas, como eu já expliquei em alguns vídeos do meu canal. Porque quando eu olhava o contexto em que elas estavam inseridas, eu via que havia ali totalmente um distorcer daquele sentido, do que ela queria realmente apresentar. E em alguns sentidos, às vezes, até mais grave. E sempre que possível eu fazia as minhas correções. Se eu recebesse alguma mensagem que vinha do presbitério, que eu visse que estava assim um pouco fora do contexto, eu filtrava, eu não transmitia para a igreja da forma que vinha, eu tentava filtrar aquelas coisas, sempre da maneira com que eu podia fazer. E quando eu assim fazia, eu entendia que eu estava fazendo o bem para a igreja e que naquela expectativa de que um dia a instituição pudesse enxergar de maneira diferente, vir corrigir esse tipo de interpretação. E o que aconteceu foi o seguinte: alguns textos bíblicos que eram colocados como interpretação alegórica, às vezes eram assim uma interpretação bastante complicada da Escritura. E eu deixei citado esses textos em alguns vídeos que eu fiz aí no meu canal sobre a questão da palavra revelada. E um desses textos diz, às vezes a pessoa fazia uma aplicação como se fosse algo assim de bênção para a igreja, e quando a gente ia analisar aquele versículo não estava falando nada daquilo, aquele versículo estava falando de uma punição, de um juízo de Deus, né, sobre a igreja, e às vezes estava relacionada à idolatria. Um deles diz assim: na tua comprida viagem, não te cansastes, o que buscava achastes. Não dizia não tem esperança, porque o que buscava achasse, e por isso vocês não adoecem. E essa mensagem até ficou, não sei se ainda está, ficou ali com uma mensagem na Rádio Manaim por muito tempo. É uma mensagem assim, o teor da mensagem é uma mensagem maravilhosa, de ânimo para a igreja, tal, da caminhada da igreja.
Mas quando a gente vai analisar essa mensagem, diz respeito ao quê? Diz respeito àquelas pessoas que estavam distante de Deus, haviam entrado com o caminho da apostasia, e eles caminhavam distância longa, com uma comprida viagem, não se cansavam porque eles estavam focados naquilo que era o propósito deles, que era ir até atrás do ídolo, buscar o ídolo. E o que buscavam eles achavam, né? E por isso eles não desanimavam. E o que eles achavam ali eram os ídolos. E essa leitura era feita como que a igreja estava numa comprida viagem, o que a igreja achava era o Senhor Jesus, por isso que a igreja não adoecia e tal. Então, quando você comecei a observar essas coisas, eu vi, gente, não tem como fazer uma coisa dessa, e não tem como fazer tal aplicação. E assim foram vários outros textos, né, que eram assim citados. E um deles também diz respeito ao Apocalipse 19, ali onde Jesus aparece com a veste salpicada de sangue e tal. Então foi ensinado ali que aquele sangue que está na veste do Senhor Jesus era o sangue do Calvário, era o sangue do Senhor Jesus, e, portanto, ali era uma representação do Espírito Santo. E quando você vai analisar o contexto, não tem nada daquilo, né? Aquele sangue ali é o sangue das nações que serão pisadas na ira de Deus. Bom, então, e o que estava acontecendo? Por que foi ficando mais difícil as coisas? Porque essas mensagens vinham desse jeito e eu, como pastor, eu era obrigado a pregar essas mensagens na igreja. Eu não poderia deixar de pregar essas mensagens. Como que eu iria pregar uma mensagem dessa forma para a igreja que eu estava vendo que não era aquilo? E para mim aquilo começou a soar muito sério, porque aquilo era atribuído como revelação do Espírito Santo. E atribuir essas distorções gravíssimas a uma revelação do Espírito Santo, para mim isso era um peso de responsabilidade muito grande. Então o que eu queria, o que eu desejava era que a igreja mudasse essa visão, acertasse, ajustasse essas questões. Recentemente eu fiquei até alegre, né, porque eu vi que um vídeo recente, numa reunião de obreiros, onde um dos pastores ali da Igreja Cristã Maranata estava explicando como formar uma mensagem, e ele começou então a falar com os obreiros, que os obreiros colocou um versículo lá, e aquele versículo pediu os obreiros para ver o que eles pregariam naquele versículo. Algum obreiro colocou ali como se fosse uma mensagem revelada naquele versículo, e o pastor corrigiu sabiamente, falou assim: não, você não poderia aplicar isso aqui porque esse versículo está falando de idolatria e nós precisamos ter esse cuidado, olhar o contexto, para que não pegar um versículo isolado fora do seu contexto e fazer uma aplicação e distorcer todo o sentido. E eu fiquei assim satisfeito, né? Eu até assim elogiei essa postura do pastor ali nessa reunião, e espero em Deus porque esse é o caminho para consertar, espero em Deus que eles possam, né, entrar por esse caminho e ajustar essas questões que, a meu ver, são questões sérias com relação ao trato da palavra de Deus. E, além disso, nós tínhamos também a outra questão, que era a questão da banalização dos dons espirituais. Apesar de tantos dons, né, que eu vivi, com as experiências que eu contei, e aqui eu contei um pouco de experiências, são muito mais do que isso, mas a banalização dos dons foram assim crescendo na igreja, e nós começamos a perceber muitos dons que não se cumpria, que não era do Senhor, e era entregue como se fosse o Senhor. E eu me lembro que numa reunião que nós fizemos aqui na cidade, um encontro das igrejas, e nesse encontro das igrejas, onde eu estava pastor, foi feito num grupo uma reunião, um encontro, e nós fizemos então aquela reunião, oramos por aquele encontro, para que Deus pudesse dar as suas direções, e houve ali vários dons, né, proféticos para aquele culto, e eram muitos dons mesmo, e aqueles dons foram ali consultados ao Senhor, e todos entenderam que todos eram dons do Senhor e tal. Quando eu fui ali para a frente e olhei aquele monte de dons que estava na minha mão, e eu olhei assim, e eu vi que não estava, aquelas pessoas não estavam ali. Então eu filtrei aqueles dons, entreguei somente aqueles que eu percebi que poderia sim ser alguma revelação de Deus. A maioria eu não entreguei naquele dia, para evitar uma exposição de algo que não era do Senhor e comprometer até mesmo a fé das pessoas, né? E o Senhor não fosse glorificado.
Passada essa reunião, uma reunião de pastores, eu cheguei a levantar essa questão com meio dos pastores, dessa primeira preocupação. Eu falei assim: olha, irmãos, o que aconteceu nessa reunião, vocês estiveram lá e vocês viram que não estavam aquelas pessoas ali. Então, nós precisamos ver o que a gente pode fazer para controlar essa banalização dos dons, mas como controlar isso? Alguns pastores concordaram comigo naquela reunião, mas nada foi feito para ajustar isso, né? Para controlar essa banalização dos dons espirituais nesse sentido. Passado-se um tempo, eu tinha entrado numa faculdade para fazer um curso de História, licenciatura em História, terminei a faculdade de História e resolvi então fazer a faculdade de Teologia. E eu fiz o bacharel em Teologia agora para uma faculdade, né? E aí as coisas foram assim, ficando um pouco mais difícil para mim permanecer na instituição devido a essas discrepâncias que estava sendo observada. E não tinha como eu fazer nada para mudar ali. E ali também eu não podia continuar e eu não queria me tornar ali um rebelde dentro da instituição. Então eu entendi que eu deveria sair exatamente por isso. Mas antes disso, um dos pastores que está na instituição até hoje, que também observava aquelas questões, que não estava concordando com aquelas coisas, esse pastor nos chamou a mim, mais um outro pastor que saiu, e mais alguns outros pastores, para nós entrarmos numa oração de madrugada pelo presbitério, pela situação da igreja, para que Deus pudesse tomar uma atitude, para que as coisas fossem ajustadas na igreja. E assim, já tinha 2 anos que eu já vinha lutando, conversando com outro pastor que saiu também, sobre essas coisas que nós estávamos vendo, e como que a gente ia lidar com isso, como é que nós íamos fazer. Para nós era muito difícil desligar, era muitos anos de dedicação ali, havia um laço, né, muito grande entre nós. E nós ficamos orando ali durante 2 anos, orando, esperando de Deus ali uma direção. E quando veio essa sugestão desse pastor, então nós fomos orar. E eu me lembro, nós estávamos orando 3 horas da manhã, e numa dessas orações, Deus me deu uma revelação naquela oração, e na revelação o Senhor falava que nós tínhamos que sacudir o jugo. Eu passei essa revelação para os pastores que estavam participando, e eu entendi claramente o que Deus estava falando comigo, que eu não podia permanecer daquela forma mais, porque eu estava debaixo de um jugo que não estava glorificando ao Senhor. Então eu decidi me desligar da igreja. Antes disso, um outro pastor também, que saiu, também teve o mesmo entendimento, mas aquele que ficou, ou aqueles que ficaram, entenderam diferente, né? Entenderam que o sacudir do jugo seria algo que Deus iria fazer, ou vai fazer ainda na instituição, que para sacudir, para levar a instituição a ajustar, né? de acordo com aquilo que é necessário para o bom andamento da igreja. Mas meu entendimento foi diferente, então eu resolvi me desligar da Igreja Cristã Maranata por causa das divergências teológicas e que eu encontrei ali e que não tinha como eu continuar ensinando essas coisas. No Manaim, eu já não tinha mais prazer de ir ao Manaim, porque as coisas que eu ouvia para mim já não fazia mais sentido. Aquela interpretação alegórica, para mim agora era uma interpretação alegórica sujeita a erros, a falhas de interpretação, como acontecia. Mas se fosse colocado como uma interpretação, né, uma interpretação alegórica, era mais fácil de lidar, porque uma interpretação você ajusta aqui e ali. Mas o grande problema para mim foi exatamente assim, entender que eles não aceitavam aquilo como uma interpretação, mas sim como uma revelação do Espírito Santo, ou seja, colocar nas costas do Espírito Santo aquilo que era um erro humano. Isso para mim era muito pesado. Então, como a palavra de Deus, como eu disse no vídeo anterior, eu aprendi na Igreja Batista a colocar a palavra de Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus é tudo para mim.
E quando eu vi que a palavra de Deus estava sendo ali trabalhada de forma perigosa, interessante, meus irmãos, que muitas vezes eu fazia algumas interpretações alegóricas do texto, e às vezes assim eu ficava com um sentimento assim pesado, mas será que eu não estou fazendo algo errado? Será que eu não estou distorcendo o sentido da palavra? Será que Deus não está aborrecendo com isso? Eu fiquei naquela insegurança. Depois que eu passei pelo curso da teologia, eu já não conseguia olhar para a interpretação alegórica de forma positiva, embora às vezes é possível fazer alguma interpretação sem ferir, sem trazer prejuízo, mas fazer uma aplicação que possa trazer edificação, por exemplo, como Cantar Salomão, que eu tenho feito uns estudos aí. Cantar Salomão é um cântico, é uma poesia, então é possível fazer uma alegoria ali, uma aplicação alegórica. Mas, então foi ficando assim, difícil para mim lidar com essa interpretação das Escrituras na igreja. E como pastor, eu era obrigado a fazer tudo aquilo que vinha do presbitério, eu tinha que passar para a igreja e já não tinha mais como eu continuar desse jeito. Então, o pastor que saiu antes de mim, ele decidiu sair antes. E assim que ele saiu, ele gravou um vídeo, né, para despedir da igreja, dos irmãos. E aquele vídeo, assim, eu não saí de imediato. Por que eu não quis sair junto com ele? Eu conversei até, falei assim, eu não vou sair junto, porque nós não queríamos ali causar um baque nos irmãos. Sair dois pastores de uma mesma cidade, no mesmo período, ia trazer um choque muito grande para com os irmãos, e nós não queríamos isso. Então eu disse para ele que ele ia sair, depois eu ia ficar um período, a minha filha era uma adolescente ainda, eu estava muito preocupado também para não trazer uma dificuldade para ela não tinha batizado, ela nunca tinha ido ao Manaim, ela tinha vontade de ir no Manaim, essas coisas todas, e então isso pesava também para a minha decisão e a minha preocupação com a família. Então assim, eu pensei, eu vou aguardar, dar um tempo para depois eu tomar minha decisão de sair, para não dar aquele baque nos irmãos. O que aconteceu com aquele vídeo que o pastor fez, aquele vídeo circulou muito rápido e trouxe assim muito baque. E logo em seguida, então, o coordenador entrou em contato comigo e tal, entrou em contato comigo, e eu falei com ele que eu também, ele perguntou como é que estava e tal, eu falei que eu ia sair, né, que eu ia me desligar. E aí o que aconteceu? Ele estava começando a pandemia nesse período, então ele me pediu para que ficasse na igreja ainda, permanecesse na igreja até o final da pandemia. Então eu aceitei, né? Nós tínhamos aquela expectativa que a pandemia começava e terminava no final de ano, acabava. Então eu falei assim, não tem problema, eu cuido dos irmãos, fico com a igreja até o final da pandemia, não tem problema nenhum. Para os irmãos terem ideia de como que a gente estava tentando tomar uma decisão sem afetar muito a igreja e sem afetar muito os irmãos. Então eu combinei com ele que eu ficaria até o final da pandemia. E foi ficando algum período, mas aí o que foi acontecendo? Os irmãos que tinham meu contato começaram a me perguntar, mas você não vai sair não, né? Como é que é e tal? O Ziel saiu, por que saiu? Você não vai sair não? Eu não podia mentir para os irmãos, e aí foi ficando difícil para mim ficar. Eu liguei para o meu coordenador na época e falei com ele, falei assim, infelizmente não dá para mim continuar por isso e isso. Aí ele falou, não, entendi, não tem problema não. Aí eu falei com ele, olha, eu vou fazer uma carta de desligamento, não vou colocar minha carta ao público para não causar aquele impacto que causou o vídeo que o pastor que saiu antes tinha causado. Então, para não causar impacto, eu não vou colocar a minha carta ao público e vou te entregar pessoalmente. Ele pegou a carta, não passei para ninguém, pegou a carta, ele levou a carta e entregou ao presbitério a carta de desligamento, que eu quero aqui fazer a leitura dessa carta para os irmãos, para que os irmãos possam compreender. Eu disse que os irmãos agora iriam entender por que eu saí e por que eu não entrei pelo caminho de ficar detonando a igreja, de ficar maltratando a igreja, a não ser trabalhar as questões teológicas, porque eu acho que são saudáveis no ponto de vista cristão, a gente trabalhar questões que estão ligadas à fé cristã, de maneira que possa levar à reflexão e o crescimento espiritual. Mas sempre eu faço isso com muito respeito para que as pessoas possam ser abençoadas e ser edificadas.
E assim eu fiz, entreguei minha carta e até o dia de hoje não havia colocado a minha carta à disposição para ninguém. E recentemente eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu estava conversando com uma colega, e essa colega de trabalho, ela é evangélica também, né? E no sonho eu conversava com ela e a gente conversava sobre a conversão de Saulo, né? E como que Deus falou com Saulo, Saulo estava perseguindo a igreja, como que o Senhor Jesus falou com Saulo, 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 por que você me persegue? Então eu falava com ela que nós temos que ter muito cuidado, porque a igreja do Senhor Jesus ela está espalhada em vários lugares, em várias denominações, e a forma com que às vezes nós tratamos aos irmãos, e nós estamos às vezes ferindo a igreja do Senhor, e isso é algo muito sério. E como que nós temos que ter cuidado. Então, é mais uma também das razões que vem confirmar a minha postura de querer, de não entrar por um caminho diferente desse que eu tenho entrado, com o intuito de justificar a minha saída e de promover, quem sabe, algum esclarecimento para alguns irmãos que estão vivendo, quem sabe, um momento de conflito doutrinário, de dificuldade, e possam assim ser esclarecidos. Então, a partir de agora, para encerrar essa minha jornada, eu vou aqui ler a minha carta, que foi entregue no dia 25 de junho de 2020. E eu começo a minha carta assim: aos pastores do Conselho Presbiteral e demais membros da Igreja Cristã Maranata, quero iniciar essa carta com um versículo. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. Minha carreira no Evangelho começou logo cedo, em 1979, quando tinha apenas 9 anos, e fui alcançado pela maravilhosa graça de Deus. A seguir, aos 10 anos de idade, desci as águas do batismo na Igreja Batista em Sericita. Posteriormente, servi ao Senhor na Igreja Batista em Manhumirim até o ano de 1991, quando conheci a Igreja Cristã Maranata e passei a congregar com os irmãos até o dia de hoje. Nesta instituição, vivi grandes experiências com Deus, que marcaram a minha vida e que jamais negarei tal coisa. Passei a servir como obreiro logo no ano que cheguei à ICM, passando por todas as igrejas do polo de Manhumirim. Ainda como obreiro, depois como diácono e depois como pastor, tive o privilégio de cuidar de parte do rebanho de Deus nas igrejas de Vargem Grande, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Pinheiro de Minas, Martim Soares e Manhuaçu, na Ponte dos Arcos, e em Manhumirim, na Cidade Jardim, e na Vila Rica, onde estou até o momento. Durante esses 31 anos nessa instituição, servi ao Senhor de forma voluntária e sempre fui muito abençoado por Deus. Passei por provas e vivi muitas vitórias. Conheci irmãos que jamais sairão da minha memória, pois fazem parte da minha história. Com todos os pastores com quem convivi, aprendi muito, mas cito alguns em especial, a saber, Roberto Pires, que hoje não se encontra na ICM, Odorides, Carlos Licht, Osiel Schott, e também, que também não se encontra mais na ICM, homens que transbordam amor pelas ovelhas. Flávio Vaz, com a sua sabedoria, Emanuel Stanislau, que fez parte dos momentos de grande importância na minha vida, pois no seu ministério me casei, fui levantado diácono, foi ele quem apresentou minha filha ao Senhor. Alguns irmãos se tornaram meus amigos e sinto ao ter que deixá-los, mas não consigo mais servir ao Senhor na ICM. Os motivos são vários, mas antes de citá-los afirmo que não nego a doutrina do sangue de Jesus, não nego a doutrina da consulta ao Senhor como direção do Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, Romanos 8,14. Todavia discordo da forma autoritária com que se tornou o governo da ICM, discordo da forma em que a EBD tem sido realizada, que, a meu ver, tem impedido o crescimento dos irmãos quanto ao conhecimento da palavra de Deus. Discordo que o pastor local deva pregar somente as mensagens determinadas pelo presbitério, ficando esta acima da própria direção
que porventura o Espírito Santo possa revelar à igreja local. Dentre esses motivos, cito ainda outro que, ao meu entendimento, é muito grave. A forma com que se tem tratado a palavra de Deus, como vem acontecendo nesses últimos dias, ao ponto de se usar textos isolados completamente fora do contexto e ainda modificar o seu significado para fundamentar algum ensino. Como exemplo, o texto em Apocalipse em que João vê o próprio Cristo ao pisar o lagar, quando uma leitura cuidadosa, quando João vê Jesus com as vestes salpicadas de sangue, e dizer que esse sangue é do próprio Cristo ao pisar o lagar, quando uma leitura cuidadosa demonstrará que o sangue ali pertence aos ímpios que sofrerão juízo no dia da ira contra as nações. E o mais grave é acreditar essa incoerência à revelação do Espírito Santo. Esse é apenas um entre outros que são citados como revelação. Sei que todos nós cometemos erros, incluindo de interpretação das Escrituras. Entretanto, a humildade deve permanecer para que possamos reconhecer nossos erros quando são esses confrontados. Mas como não é possível questionar ao presbitério sem que sejamos punidos, e não podendo continuar discordando e tendo que cumpri-los, para não me tornar um rebelde, cheguei à conclusão de que o melhor para mim e para a minha família é servirmos ao Senhor em outro lugar, onde tenhamos mais liberdade. Não tomarei o rumo que outros tomaram de seguir afrontando a instituição que me acolheu, cujos irmãos, na sua maioria, me tratam com respeito e carinho, e desses me despeço com dor no coração. No entanto, seguirei, se Deus assim permitir, servindo ao Senhor com alegria, até o fim da minha carreira nesse mundo. Espero em Deus que os que podem fazer algo para ajustar a instituição, a fim de que os membros sirvam a Deus acima de tudo, incluindo acima da instituição e principalmente por amor e não por medo, que façam algo o mais rápido. Abraços a todos e orem por mim e pela minha família. Fraternalmente, Gerson Vander Ventura. Assim eu encerrei a minha carta dizendo e afirmando que eu não entraria pelo caminho de querer afrontar e detonar a igreja. Quando eu faço alguma observação, discordando de pontos doutrinários, eu faço com o objetivo de levar a reflexão para o crescimento de todos os irmãos. Não é e nunca foi a meu interesse causar situações que possa trazer destruição, denegrindo a imagem da igreja, da instituição, e não é meu desejo nem meu sonho ver a instituição falir. Reconheço aquilo que vivi ali e reconheço que ali tem servos de Deus, pessoas que servem ao Senhor nas suas limitações, mas que servem com alegria ao Senhor e que fazem de coração. Eu tenho certeza que Deus recompensará a cada um. O coração, quem conhece ao Senhor, é Deus quem julga, é Ele quem sabe onde está a sua igreja, em meio a tantas denominações que existe, mas nós olhamos e nós não temos como avaliar quem são os joios e os trigos, portanto não nos compete a querer arrancá-los, mas é parte do Espírito de Deus trabalhar, levar o arrependimento e o esclarecimento, e no final da colheita Deus fará a separação entre o trigo e o joio. Isso é da competência de Deus e seus anjos. Portanto, espero em Deus que o meu testemunho sirva para despertar muitos irmãos, para que possam voltar para o texto bíblico e compreender que a palavra de Deus, como Lutero sempre ali disse na Reforma, possa ser de fato aquilo que mantém a nossa mente cativa à palavra do Senhor. Não aquilo que se fala fora dela, mas aquilo que está contido nela. Isso sim deve ser a palavra revelada que norteia e norteará a igreja do Senhor em passos seguros até o dia do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.